com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, este é um daqueles textos muito conhecidos da igreja, um daqueles textos também amados pela igreja de forma muito especial, porque tem sido um dos sustentáculos da nossa fé. Toda a escritura o é, mas alguns textos acabam se tornando mais conhecidos, mais utilizados pelo povo de Deus no sustento da sua fé, e este é um desses textos, não é? Que tem servido para nos fortalecer. Você nota que há um movimento do salmista de forma muito clara, olhando para trás, olhando para o presente, olhando para o futuro. Se nós olharmos para o texto com uma atenção cuidadosa, nós vamos ver que é possível fazer essa divisão do texto a partir dos tempos verbais que os tradutores utilizaram. É muito difícil estabelecer os tempos verbais do hebraico, porque há muita confusão entre passado e presente, mas os nossos tradutores, podemos confiar muito bem neles, né? Nós estamos muito bem equipados, as equipes que se debruçam sobre o texto bíblico, já desde muito tempo, têm feito um excelente trabalho, e você vai notar que nesses dois primeiros versos há uma ênfase no passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu, tudo no passado, de júbilo. E as outras nações diziam: olha, o Senhor tem feito grandes coisas, né, para com esse povo. O verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas aí há uma transição, por isso estamos no presente alegres, e uma oração no presente: restaura, Senhor, a nossa sorte, passado, presente, olhando para o futuro também, não é? Porque aí vem aquela confirmação no coração daquele que olhou para trás, lembrou-se do que Deus fez, olhou para o presente, orou confiantemente, e essa confiança é expressa no tempo futuro, não é? Ou aqueles que saem chorando, né? Aqueles que choram enquanto semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, né? Então tem esse movimento dos três tempos. É muito oportuno nessa época do ano, né? Eu não sei se você também é assim, como a maioria de nós, não é? Que inevitavelmente, por mais que seja clichê, não é? Pouco original, chega final do ano e a gente começa a olhar para o calendário e ver o mês de janeiro se aproximando, não é? Aquela confusão, é 24 ou é 25, não é? Nas primeiras semanas de janeiro a gente anota 24 no final da data e aquela coisa toda, e nesse período nós sempre fazemos, alguns mais, outros menos, não é? Uma avaliação de como foi o ano que está acabando e uma projeção, planos, intenções para o ano que vai começar. É meio inevitável isso daí, né? Mesmo que você não anote isso em lugar nenhum, esse pensamento nos ocorre, não é? Como é que foi, como é que vai ser agora? A gente lembra do que Deus fez, a gente ora para que Deus faça, não é? Ainda mais e melhor, porque é lícito e é o que está no nosso coração. Então, mas parece que esse salmo nos ensina um exercício que não é só proveitoso para este momento específico, né, de virada de ano, pensando na nossa igreja, né, na experiência particular nossa, particular eu digo dessa coletividade que somos nós, Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. O ano de 2024 foi peculiar, não é? E o ano de 2025, por causa disso, também é um ano peculiar. Nós estamos, por exemplo, hoje, encerrando uma experiência pastoral. A partir do próximo domingo, eu já tenho que virar a cabeça, não é? Ou, a partir já deste domingo, não é?
não serei mais o pastor titular dessa igreja. Auxiliarei junto com o reverendo Alceu ao reverendo Leandro e a este conselho, não é? Então teremos um novo pastor titular e assim por diante, experiências novas, coisas novas que Deus está fazendo, já começaram, vão acontecer ainda, mas já estão aí no horizonte. E como dizíamos, esse texto nos faz, ou nos dá orientação bíblica para, não só nesses momentos de transição, mas no constante da nossa vida, sempre nos lembrarmos de fazer esses 3 movimentos: olhar para trás, lembrar do que Deus fez, olhar para o hoje, orar, confiar em Deus, sabendo que Deus vai fazer muito mais ainda no futuro, porque aquele Deus do passado é aquele Deus que está lá no amanhã. Esse é um texto que, com a licença, não é para uma frase que pode soar confusa, mas tomando uma licença poética, né, é um texto que nos ensina a lembrar para frente. Sabe, o cristão, ele tem essa peculiaridade, é o único, não é, que pode, com coerência, lembrar não só para trás, mas lembrar para frente também, porque aquele Deus que está lá atrás, que não é o presbítero Marcelo, tá? O Deus que está lá atrás é o Deus que está aqui e é o Deus que está lá na frente. O amanhã é dele. Ele está lá nos aguardando, não é? Providenciando todas as coisas. Isso me faz lembrar, eu já contei essa história antes, mas você vai me dar licença para eu contar de novo, de um professor que eu tive, não é, quando eu era aluno da graduação em pedagogia lá na UFPE. Depois eu tive a alegria de estudar com ele também no mestrado em educação e atuar junto com ele, tê-lo como colega. Isso é uma daquelas alegrias, né, que você tem, conhecer alguém e depois de professor, esse alguém se torna seu colega. Era o professor Ferdinand, o sobrenome eu não ouso pronunciar. Ele era alemão e era R-O com trema e uma série de consoantes lá, né? Tinha mais consoantes do que tudo. Ninguém pronunciava o sobrenome dele adequadamente porque era gutural, para sair a pronúncia correta. Mas ele tinha uma peculiaridade, ele era uma pessoa muito amável e tudo mais, e tinha uma barba assim enorme, aquela figura assim que nos chamava muita atenção. E uma das suas peculiaridades era que quando a gente cumprimentava ele, tudo bem, Ferdinand? E aí ele respondia, né? Tudo bem, é um pouco difícil, né? Com aquele jeitão de alemão, sabe? Mas ele tinha um tom muito paternal. E ninguém ficava ofendido, não. Ninguém tomava isso como um fora. As pessoas já passavam a perguntar, já para ouvir mesmo ele dizendo, né? Porque, como bom filósofo, né? Ele pensava no significado dessa expressão, tudo bem, né? Rapaz, tudo realmente estar bem é um tanto difícil. No mundo caído, eu sei que o que estava por trás da reflexão dele, que não era um homem assim, assumidamente cristão, pelo menos, né? Ele não estava pensando em um mundo caído, mas ele estava diante de um mundo caído. E ele olha para um mundo caído como qualquer pessoa sã e vê que não está tudo bem, não é? Então, ainda que pudesse soar um pouco grosseiro, né? Mas fazia sentido, nós nos divertíamos com aquilo, né? Realmente, tudo bem, é um pouco difícil, né? Muitas coisas estão bem, outras não estão. E este é o sentimento do salmista, não é? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Verso 1, verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Por quê? Porque não está tudo completo. A alegria não está plena no sentido de que todas as coisas estão no seu devido lugar. Nós estamos ainda numa experiência que apresenta desafios, sofrimentos. Quando esse salmo foi escrito, era a ocasião do retorno do povo de Deus para Jerusalém, ou para a sua região, né? Para a terra de Israel. Porque o povo que havia sido ali colocado por Deus como manifestação salvífica, pactual, Deus havia prometido a Abraão que conduziria este povo para aquela terra, introduziu por meio de Moisés, de Josué, aquele povo naquela terra. Estar ali era gozar das promessas de Deus, da bênção de Deus, era fruto de ser povo de Deus. Estar ali era um lembrete constante de que Deus é conosco. Mas o Senhor vinha advertindo pelos seus profetas, progressivamente,
acusando o povo, lembrando o povo de seus pecados, de que aquele povo que fora tantas vezes advertido de não compactuar com as práticas pecaminosas das nações circundantes ali, e o povo não deu ouvidos, se entregou àquelas práticas, se entregou à idolatria, às práticas que Deus proibia, quebrou a aliança, e como cumprimento daquelas ameaças de um pai que não deixa o seu filho no mau caminho, porque o Senhor disciplina a quantos ama, cumpre-se o cativeiro. Então, já no tempo da Assíria, do Império Assírio, a parte norte de um povo que já estava dividido, Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Sul é tomado pelo Império Assírio. Posteriormente, cumpre-se de forma mais cabal aquela advertência do Senhor, e também a porção sul, um pouco mais consagrada, mas também entregue aos pecados, sucumbe perante a Babilônia. E durante um cativeiro de 70 anos, o povo experimentou o que era estar fora do lugar, do ambiente que lembrava: Deus é conosco, Deus nos abençoou, Deus nos livrou, Deus nos ama, Ele é o nosso Senhor, é Iavé, Javé, o Deus do pacto. 70 anos, uma geração inteira afastados, e agora o povo volta, porque Deus havia prometido também por seus profetas tratar o coração do povo durante aquele período de disciplina e trazê-los de volta, recolher seus filhos de volta. E então nós temos essa expressão: nós ficamos como quem sonha. Esse é o contexto. Mas nesta volta, os desafios estavam ali. 70 anos dá tempo de muito uso capião, não dá? Experimenta ficar fora da sua casa, da sua propriedade por 70 anos, não é? Então, os outros povos que estavam na região ocuparam o lugar. Por ocasião também da tomada pelos babilônicos, houve a destruição do templo, derrubada dos muros, né, destruição pela cidade. Então você tinha esse contexto de uma cidade ali tomada já por outros habitantes que não os judeus, suas edificações destruídas, a principal delas o templo, né, que era o lugar de encontro com Deus. Muitos dos judeus não voltaram daquele cativeiro babilônico, não é? Então, quando Ciro, pela mão de Deus, não é? Com o seu império persa, destrona os babilônicos e traz aquele edito, libertando o povo para que eles voltassem para a sua terra natal, foi motivo de alegria. Mas chegando na terra natal, também a realidade dura e difícil se apresentou. Por isso, quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. E agora oramos: Senhor, restaura mais, Senhor, porque a vida traz esses desafios. De fato, tudo bem, é um tanto difícil. Mas eu quero convidar você a tirarmos daqui lições para lidarmos com esta, digamos assim, instabilidade do nosso coração diante das dificuldades da vida, já que estamos aí nos aproximando de um novo ano. Sabemos que Deus nos ajudou muito, sabemos que temos grandes desafios, sabemos que podemos dizer como salmista: até aqui, como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, ou como salmista, o Senhor restaurou a nossa sorte, mas sabemos que devemos orar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Então, seguindo aquele exemplo, né, de olhar para trás, para o hoje e para o amanhã, nós podemos pensar da seguinte forma, não é? Primeiro, relembrar o que Deus já fez, não é? Então, o primeiro conselho, o primeiro ensino, e já uma aplicação para nós imediatamente, é: relembre os grandes feitos de Deus na sua vida. Mantenha isso aceso na sua memória. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Note, houve um documento oficial. Isso foi publicado e a notícia correu. Mas o povo recebe aquela notícia não como quando Ciro assinou o decreto, quando a boa notícia veio lá do palácio, não. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. A mão humana
do rei estava sendo conduzida pela poderosa mão da providência divina, e é assim que nós devemos relembrar os grandes feitos de Deus na nossa vida. E se você faz esse exercício, talvez você passe a relembrar ainda mais feitos de Deus, porque você vai discernir nos acontecimentos, nas circunstâncias, às vezes, de uma lei que foi aprovada, que te beneficiou de alguma forma e assim por diante. A mão de Deus está sempre agindo. Não só naquela circunstância em que você orou por um milagre ou por uma intervenção especial de Deus e ela evidentemente aconteceu, não só ali, mas naquelas questões que chamaríamos de ordinárias, nas situações todas, foi sempre a boa mão do Senhor. Talvez assim nós multipliquemos ainda mais a nossa lista de motivos para nos alegrarmos e agradecermos ao Senhor, quando o Senhor fez todas aquelas coisas. Então, como nos ensina, não é, o hino, quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez, porque em todas as coisas a mão de Deus estava lá. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, não é? Eu acho que alguns daqui vão se identificar comigo, eu acredito que todos, né? Eu olho para mim, olho para o espelho e olho para as fotos em que eu estou com Claudinha. Só tem uma explicação, não é? É Deus, não é? Porque, meu Deus, é muita bênção, sob todos os aspectos, né? Inclusive esse mais imediato da aparência, mas sob outros aspectos também. Aí quando você olha, por exemplo, aqueles que são pais, não é? É uma maravilha muito grande. E você vai listando bênçãos assim. E quando você é contrastado com o Evangelho, veja, porque se quando eu olho para mim, e olho para mim com Claudinho e digo, não mereço. Imagine o Evangelho. Jesus Cristo me ama. Veja, se eu não mereci o amor de Claudinha, aí eu vou até pedir licença para ela, meu amor, mas agora a concorrência ficou desleal, né? Imagine o de Cristo. Então, quando nós olhamos para isto, se você é alguém convertido, alcançado pela fé salvadora, aí quando você pensa assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, né? Quem é Sião? Sião é o monte, é? Não, né, meus irmãos? Nós sabemos que progressivamente o local, Sião, em que estava o templo, né, de Jerusalém, vai sendo ali identificado com o próprio povo. Essa é uma linguagem pactual. Deus e o seu povo especial, chamado de Sião, de Jerusalém, de modo que nós seremos chamados de Jerusalém celestial, não é? Deus não tem um relacionamento com uma cidade, mas com o povo que é esta cidade, cada um de nós. Então, quando nós pensamos no Evangelho, e aí você pode pensar assim, quando Deus me deu o novo nascimento, quando Ele me tomou para si, amavas-me, Senhor, quando atingiu o meu peito, não é? Então você fica assim, como quem sonha. Essa é que é a realidade, ser alcançado pelo Deus perdoador. Todos nós que um dia peregrinamos, mesmo os nascidos num lar cristão, todos nós um dia peregrinamos, todos nós um dia voltamos, porque Ele nos trouxe, todos nós um dia fomos trazidos para Ele. Então, relembre os grandes feitos de Deus na sua vida. Quais são eles, né? Inúmeros, foi Deus quem fez. Então, o povo sabia, né? O cativeiro tinha sido uma disciplina. Deus disciplina a quantos ama. Por isso, o linguajar de restauração. Aquele processo inteiro era Deus agindo e amando, e agora que Deus nos trouxe de volta, a obra da restauração aconteceu, nosso coração está tratado, e aí nós ficamos como quem sonha.
Isso nos conduz ao segundo ensino, a segunda aplicação, o segundo conselho divino. Se o primeiro é relembre os grandes feitos de Deus na sua vida, o segundo, obviamente, com uma frase ficamos como quem sonha já começa a sugerir, é celebre, alegre-se com os grandes feitos de Deus na sua vida, porque não é pouca coisa, é motivo de grande alegria, ficamos como quem sonha. Lembra de ontem quando você viu a notícia, né? Picanha a R$30 o quilo e viagens a R$200? Não foi bom? Acorda aí que é sonho, né? Mas não seria, então é mais ou menos isso. Rapaz, não dá nem para acreditar, parece mentira, parece um sonho, mas é verdade. O Senhor te restaurou, o Evangelho é uma verdade, o Senhor te ama, Cristo padeceu por nós. Não parece verdade uma coisa dessa, porque quando você julga as circunstâncias, não parece exequível, não parece razoável. Então, é motivo para ficarmos como quem sonha, não é? Então, todas essas bênçãos de Deus para nós devem ser não somente relembradas, mas celebradas. O que é que nós fazemos aqui domingo após domingo? Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende e abençoa a porfia. Meus irmãos, é esse o conselho, trazer essa lembrança de que Ele está agindo, e isso deve ser motivo para que nós tributemos a Ele profundo amor e respeito. Acabamos de cantar, não é? Acabamos de orar assim também. É motivo de celebração. Nós estamos aqui, né? Nós temos repetido domingo após domingo, quer de manhã, quer à noite, não é? Nós nos reunimos por causa da obra bendita de Cristo, e reunimos para celebrar. É uma festa, alegre-se, coloque um sorriso no rosto. Mas pastor, há motivos para a tristeza também. Eu sei que há. O salmista também sabe, nós vamos chegar lá, né? O verso 4 está logo ali, restaura, Senhor. Mas há motivos para rir. Gente, isso é uma verdade para qualquer ser humano. Motivos para sorrir, motivos para chorar. Há. Mas o cristão tem motivos especialíssimos para nutrir uma verdadeira alegria no seu coração, em meio aos desafios, dores e tristezas. Nós as temos. Então, não é uma insensibilidade ou falta de consciência da parte de qualquer um de nós, quando exortamos, fazendo o eco com o apóstolo, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor, em meio à tristeza mesmo, porque há motivos também, mas há grandes motivos para a alegria. E aí o salmista diz, né, que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, literalmente gritos de alegria. Há motivo para soltar rojão, para festejar, ainda que no presente ele admita: Senhor, hoje restaura a nossa sorte, daquele jeito, como as torrentes do Negueb. Então, dois primeiros ensinos, não é? Relembre os grandes feitos de Deus na sua vida. Em segundo lugar, celebre, festeje, deixe que essa alegria tome conta do seu coração, por causa dos grandes feitos de Deus na sua vida, especialmente o Evangelho de Cristo, a fé que é motivo de você estar aqui hoje, nesta manhã. Em terceiro lugar, fale dos grandes feitos de Deus na sua vida. O comentário começou a surgir, não é? Então, entre as nações se dizia, ainda no final do verso 2, que Deus fez grandes coisas no meio desse povo. É como se fosse assim: a notícia chegou, o decreto foi assinado, e a leitura do povo, de que aquilo não foi a mão de Ciro, mas a mão de Jeová, de Javé, de Iavé, do Senhor, com todas as letras maiúsculas, como está aí no seu texto bíblico, esse nome especial do pacto, o Deus comprometido, o Deus que ama o seu povo. Esta
resposta do povo impactou aqueles que estavam ali também, porque havia outras nações vítimas do cativeiro babilônico, e o povo de Deus estava sendo liberto. Então, entre as outras nações se dizia: esse Deus, Jeová, Javé, Iavé. As outras nações usando o nome pactual, o nome que era do Deus diferente, o Deus daquele povo. Esse Deus é demais, é tremendo. Por quê? Porque aquele povo falava de Deus. Com efeito, sim, vocês estão certos, é isso mesmo, entenderam direitinho, parabéns. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Fale das coisas grandes que Deus fez na sua vida. Fale daquela doença que foi curada. Fale daquele livramento, daquela libertação, do vício em pornografia que você foi liberto, do vício em drogas, do que seja. Deus fez grandes coisas na sua vida. A principal delas, insistimos, Ele resgatou o seu coração para Cristo. Você é alguém ainda imperfeito, que precisa clamar: restaura, Senhor. Já estamos quase lá, chegamos no verso 3, não é? Estamos quase no verso 4. Você é aquele que hoje ainda precisa clamar: restaura, Senhor. Mas você é aquele que hoje já pode dizer: o Senhor restaurou. Você já foi colocado nessa condição, você já goza disso. Portanto, fale, ciente de que você não é melhor do que ninguém, mas o melhor te alcançou. A boa nova do Evangelho chegou na tua vida, e você pode dizer para os outros. Então fale e leia na sua vida a mão de Deus em todas as circunstâncias, e fale dessa mão de Deus em todas as circunstâncias na sua vida. Leve a sua nova visão adiante, essa sua nova forma de interpretar todas as coisas como a mão de Deus abençoando aqueles que o amam, são chamados segundo o seu propósito. Por fim, essa segunda metade nos lembra de que nós devemos confiar que Deus continuará fazendo grandes coisas na nossa vida. Como dissemos, né, este é um salmo que nos ensina a lembrar para frente, não é? Aquele Deus que tirou o povo do Egito, colocou na terra de Canaã, aquele Deus que tirou o povo da terra, colocou no cativeiro babilônico, trouxe de volta para a terra, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. O Deus que fez vai continuar fazendo, e o apóstolo se apropria dessa certeza: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Ele é fiel, é um compromisso dele consigo e conosco, com ele mesmo primeiro, porque ele é fiel e não pode falhar, conosco porque o seu amor está empenhado. Quando nós lemos o primeiro capítulo de Efésios, especialmente os versos 3 a 14, aquele cântico de louvor a Deus: bendito o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ali você vê o Pai planejando a salvação, o Filho executando, o Espírito selando, garantindo. É uma certeza, de modo que na sequência o apóstolo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A completude que ainda não se verifica, porque nós olhamos para nós e dizemos: somos imperfeitos, tenho essas e essas lutas, luto com este vício, luto com este pecado, luto com esse traço da minha personalidade, luto com esse traço do meu caráter até. À luz da verdade bíblica de que o Deus de ontem é o de hoje e o de amanhã, de que nós somos o povo que lembra para frente, o apóstolo diz: eu tenho certeza, plena convicção,
de que aquele que começou boa obra em vós, aquele que começou a restaurar, vai restaurar plenamente. Porque aquele que de antemão nos conheceu, nos justificou, e aquele que nos justificou também nos glorificou. Está vendo algum glorificado aqui? Eu não estou vendo nenhum. Mas o apóstolo, pelos olhos da fé, via, porque é uma certeza. Aquilo que ele ainda vai fazer é uma certeza, já está feito, pode ser assumido como pronto, porque ele não vai voltar atrás. Aquele que começou vai completar. Isso nos lembra da bendita doutrina que brota das páginas da Escritura, da perseverança dos santos, ou, se você preferir, a perseverança do perseverante Deus nos seus santos. Não é? E isso enche o nosso coração de alegria pelo que Ele fez e também pelo que Ele está fazendo e vai fazer. Então, lembre-se dos grandes feitos de Deus na sua vida, celebre os grandes feitos de Deus na sua vida, fale dos grandes feitos de Deus na sua vida e aguarde maiores grandes feitos de Deus na sua vida. Confie, eles vão acontecer, Deus vai fazer. Não desista, porque Ele não vai desistir. Ele é o seu sustentáculo, Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa firmeza. Então nós temos aqui, neste verso 4, uma confiança depositada nesta oração: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E nos versos 5 e 6, nós temos essa confiança proclamada. Ela é depositada diante de Deus, mas ela é proclamada para o povo, para os outros, para os pares, como nós estamos fazendo aqui agora. Podemos confiar. Os que com júbilo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, com certeza voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Lágrima, lágrima, júbilo, júbilo. Aquele júbilo do começo reaparece no fim. A boca cheia de riso, a língua cheia de júbilo. Hoje, motivos para chorar, quem de nós não os tem? Hoje nós estamos aqui reunidos, celebrando ao Senhor, mas hoje nós estamos aqui também compadecidos, por exemplo, do nosso irmão Nelson, pelo falecimento da sua mãe. Isso nos faz lembrar daquela frase que ficou imortalizada por Ernest Hemingway, né? Não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Ele teve essa inspiração ao ler o livro Meditações, do pastor puritano John Donne, que refletia sobre essa realidade, a queda, o mal que bate à porta de cada um de nós, é o mal que bate a todas as portas. Não pergunte por quem os sinos dobram, ou seja, era aquele sinal, né, naquele contexto, de que alguém da comunidade havia falecido. Não é? Por quem os sinos dobram? Dobram por ti, porque a morte é um sinal, é um lembrete de que o pecado nos alcançou a todos. E isso deve nos afetar a todos, nos lembrar a todos que precisamos da restauração de Deus hoje. E esse mesmo Deus oferece a todos esta restauração hoje. E nós todos hoje podemos orar confiadamente: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte. E podemos dizer um para os outros: estamos hoje lidando com desafios, mas os que choram enquanto semeiam vão ceifar com alegria. Todo aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, cada um de nós, você, portanto, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus bocados, os seus tantos que Deus tem preparado.
Então, experimente lembrar para frente. Porque Deus está lá na frente, está aqui conosco agora. Tem estado com o seu povo desde antes da fundação do mundo, quando desde antes da fundação do mundo o Cordeiro foi imolado por amor de nós. Esses dias, numa disciplina que estamos cursando, voltada para questões envolvendo arte e educação, né? Um colega que atua como antropólogo entre tribos, né, indígenas, obviamente, e que é profundo conhecedor do Guarani, compartilhou conosco a expressão Agui-GVT, que, entre outras coisas, pode ser entendida da seguinte forma, e essa era a intenção que ele queria compartilhar com a turma. Agui-GVT pode significar: está tudo bem, e o que não estiver, ficará. Está tudo bem, e o que não estiver, ficará, porque nunca está tudo bem, como dizia o Ferdinando, né? E numa das dinâmicas, essa aula era uma aula meio lúdica, assim, né? A professora propunha que houvesse uma dinâmica e tudo mais, e uma das dinâmicas era para que nós recebêssemos uma caixinha com uma frase dentro e dessemos nossa interpretação daquela frase. E qual foi a frase que caiu para mim? Agui-GVT. Está tudo bem, e o que não estiver, ficará. Foi inevitável, né? Então eu passei a falar para aquela sala, no doutorado em Educação, História da Arte e da Cultura, sobre o Evangelho. Vou fazer o quê? Eu escuto um negócio desse: está tudo bem, e o que não estiver, vai ficar? Então eu falei sobre esta saudade inata. Aí ficou todo mundo: como assim saudade inata, Jailson? O ser humano já nasce com essa saudade de uma coisa que ele nem sabe o que é. Esse senso de inadequação com o fato de que não está tudo bem, que precisamos e queremos e ansiamos que um dia tudo fique. C.S. Lewis identificava isso como um sinal de que nós não somos daqui. Certa vez ele disse: o fato de estarmos sempre insatisfeitos com o mundo imperfeito que temos é uma evidência de que nós não somos daqui. E o fato de uma cultura que não conhece o Evangelho dizer: está tudo bem, e o que não estiver vai ficar, expressa esse anseio que está em todos os corações, todos, sem exceção, de que Deus restaure todas as coisas. Mesmo o coração incrédulo deseja a restauração plena de todas as coisas. Mas só o coração alcançado pelo Evangelho, restaurado pela graça salvadora, pode descansar sabendo que essa saudade inata será satisfeita. Todas as coisas estão sendo restauradas naquele que criou todas as coisas, Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Você crê isto? Então, alegre-se, lembre para frente, satisfaça a sua saudade inata. O Senhor restaurou a nossa sorte, como as torrentes do Negueb Ele vai fazer. As torrentes vinham e vêm naquela região. Depois coloca lá no YouTube, é facinho de achar, torrentes no Negueb. Rapaz, aquela região árida, seca, ressequida, rachada, é tomada pelo transbordar das águas, é até muito perigoso estar ali naquela hora. Quando andarem dizendo paz e segurança, como um raio do Oriente ao Ocidente, todo olho verá, Ele virá, o restaurador de todas as coisas, instaurará seu novo reino cósmico, de todas as coisas restauradas, sem mais as imperfeições com as quais nós não sabemos lidar, que evidenciam que nós não somos daqui, nós somos de lá, da restauração plena, que nem as torrentes do Negueb, sabe? De repente tudo muda, o árido fica florido, cheio de água, cheio de vida. Vai ser assim. Ele atenderá esta oração. Até lá, nós vamos semeando, crendo
que os feixes virão. Que Deus nos abençoe. Que esta fé bendita nos acompanhe, não só em 2025, não só no dia 1º, mas desde já e para sempre, como está aí no texto dedicado à sua edificação na pastoral do nosso boletim. Até aqui e daqui para frente, o Senhor nos ajudou e nos ajudará. Vamos entoar o cântico Até Aqui nos ajudou o Senhor.